Boa noite, irmãos. Estamos aqui na sede do Centro Espírita Equilíbrio. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Estamos aqui reunidos, alguns telepresencialmente, nós aqui presencialmente, para dar início ao nosso estudo da espiritualidade animal. Nós vamos para o subitem 14, docilidade e agressividade nos animais, questão 208. Porém, antes, nossa amiga Dani vai nos proferir a prece de início dos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos e buscando, galgando um pouquinho sobre o conhecimento dos nossos irmãozinhos animais e que o estudo possa ser proveitoso, que nós possamos, com todas as orientações que os espíritos fornecem, né, nas respostas, que nós possamos praticá-las, possamos levá-las para o nosso dia a dia, porque tenho certeza que todos nós aqui temos um animalzinho em casa. Se não temos, temos muito amor e carinho, e compartilhamos dessa afinidade para com eles. Por isso estamos aqui para nos instruir e pedimos o auxílio e o amparo da espiritualidade benfeitora e dos irmãos que regem essa casa e esse estudo. Agradecidos, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar início, então, ao texto, né, da questão 208. Por favor. 14. Docilidade e agressividade nos animais. 208. A agressividade dos animais para com o homem relaciona-se com experiências passadas? Não. Relaciona-se com o instinto. Então, a respeito desta questão, nós nos deparamos, né, no dia a dia com alguns animais que aparentam estarem agressivos para conosco. Pelo menos nós julgamos, né, que eles possuem essa agressividade, e aí fazemos um paralelo com os humanos, né? Muitas vezes nós somos agressivos e nós sofremos agressividade de irmãos nossos. Por quê? Porque no nosso estágio em que nós estamos, nós ainda estamos um pouquinho longe ainda, né, de um grau mais adiantado de perfeição, e a agressividade não é que faça parte do nosso dia a dia, mas a agressividade existe e é algo que nós temos que encarar e aprender com ela. Porém, especificamente dos animais, a pergunta questiona, né? Relaciona-se com experiências passadas? E a resposta, não, relaciona-se com o instinto. Então, fica aberta aqui essa questão para acolher aí as opiniões, as vivências, né, dos nossos amigos, com referência a fatos, né, passados e aquilo que depreendemos, né, do trato com os animais, com relação à ligação da agressividade com o instinto. Então, por favor, Bruna. Olá, amigos, boa noite. Essa é uma questão que, por mais que pareça simples, ela traz muito significado. Porque quando a gente pensa em agressividade dos animais, principalmente para com os humanos, a gente às vezes pensa que pode ser até uma questão de expiação, né?
Será que eu sofri aquela agressividade, o animal foi agressivo comigo por expiação, então foi alguma coisa relacionada com o passado, tanto meu quanto daquele animal que está agora resgatando alguma coisa comigo? E a resposta é não, tá? O animal, ele nunca está envolvido com esse tipo de experiência, porque o animal, ele tem a pureza, ele pode até ter alguma reminiscência, mas sempre para o bem, nunca para o mal. Então, o instinto dele é o causador da agressividade, e aí isso vai ser trabalhado mais à frente, né, nessa questão e nas próximas, porque a agressividade no animal, ela não é por vingança, ela não é fundamentada por ódio, ela não é fundamentada por nenhuma das paixões que são oriundas apenas do ser humano, né? Então, a agressividade de um animal, ela é ocasionada por algo presente, né, por alguma coisa vivida e ocasionada no presente. E principalmente pelo instinto, né, que o animal, ele tem essa ligação direta com Deus dele, com Deus, né, a ligação que ele tem diretamente com Deus, ainda não é a consciência como nós humanos temos, então ele tem um instinto que faz esse trabalho, e trabalha em favor da própria defesa, né, da própria natureza dele. Então a agressividade não está relacionada com vidas passadas. Muito bem, Bruna. Rejane, por favor. O instinto, na realidade, é para a preservação da espécie, porque senão as pessoas não cuidaria da prole, não selecionaria as espécies, é uma forma de seleção. Então, o instinto já é uma questão de sobrevivência. E nós analisamos a agressividade pelos nossos prismas. Só que, na realidade, quando o animal está agressivo, porque algo está incomodando ele está se defendendo. Porque aquilo que é bom para a gente não significa que seja bom para o animal. Então, de forma instintiva, ele se defende, e nós entendemos como ações agressivas, que muitas vezes alguns animais são provocados pelo próprio homem. Então, na realidade, ele está se defendendo. Nós que invadimos muitas vezes o local dele e provocamos isso. Tanto que o instinto ainda é tão enraizado em nós, que nós, mesmo tendo consciência, agimos de forma instintiva e não controlamos nossos impulsos de raiva, nossos impulsos de desejos. Então, nós ainda, mesmo tendo consciência, temos muita dificuldade de controlar esse instinto. E, por vezes, o nosso instinto incontrolado, ele se manifesta sob a forma de agressividade, né? Daí faz todo sentido essa pergunta, é algo assim que incomoda realmente, incomoda o ser humano, e aí, no caso, queríamos saber, né? Como que é com os animais? Conosco é mais fácil de analisar, embora muitas vezes pelo erro nosso, né? Mas e com os animais, né? Então, muito bem. Está muito bem explicado pela Bruna, pela Rejane, e agora a Dani também deseja falar. Boa noite a todos. Acho que complementando, acho que a resposta ela é muito direta para que a gente tenha uma reflexão que, assim, os animais, como a Rejane bem disse, eles estão relacionados com o instinto. Então, ela bem lembrou do instinto, desculpe, o instinto de sobrevivência. Então, cabe a nós refletirmos que se nós que temos a consciência de Deus, temos as questões de discernimento de bem ou mal, porque muito bem lembrado que a Jane disse, eles têm instinto de sobrevivência, eles não sabem o que é certo ou errado, né? Nós sabemos, então cabe a nós, quando um animal ele tem essa agressividade, nós despertarmos o amor e a compreensão para com ele, porque assim, o que está causando aquela atitude, né? O que despertou no instinto do animal, e não, como a Bruna também disse, não jogar para a questão espiritual deles uma cobrança que é de nós humanos. Nós que temos a consciência de Deus, e nós que temos, sim, que ser cobrados, como o Luiz disse, quando nós temos raiva, quando a gente nos encolera com os nossos irmãos, e principalmente com os animais. Porque o auxílio para conosco da espiritualidade benfeitora não é sempre com muito amor, com muita orientação e instrução.
Então, temos esse papel. Então, quando na resposta ele fala aqui que relaciona-se com o instinto, nós já estudamos lá no começo, né, que instinto tem a ver com sobrevivência e a procriação, né, a perpetuação da espécie. E nós, enquanto humanos, nós temos que compreender com muito amor isso e refletir e tentar corrigir. E sabemos que os animais, mesmo sem a intervenção dos tutores, dos humanos, eles conseguem fazer escolhas, né? Mas escolhas, novamente, instintivas. Nunca assim, ele atacou aquela pessoa porque ele não gosta daquela pessoa. Porque aquela pessoa deve ter alguma energia negativa. Não, ele atacou por uma questão instintiva, ou medo, ou fome, atacar mesmo, porque aquele animalzinho ainda não está conseguindo controlar a questão de agressividade, ele é um animalzinho agressivo ainda. Né? Assim como temos os animais selvagens, não dá para você culpar, mesmo que você fale um cachorro, mas um cachorro que não tem um tutor, que nunca teve carinho, que nunca teve amor, ele mordeu, então ele vai ser julgado porque ele mordeu. A gente briga, a gente mata ainda. Né? E temos essa consciência, então eu achei que nos chama a uma responsabilidade muito grande para a gente parar, refletir, quando a gente julga uma situação de um animalzinho. É muito mais grave do que julgar o nosso humano, porque o nosso humano, nós estamos aqui fazendo as nossas expiações, ele também tem as provas, agora o animalzinho não. Ele não fez de caso pensado, né? Então, eles não podem ter esse julgamento de nós, eles têm que ter amparo e amor. Mais alguém gostaria de falar ou passamos para a próxima questão? Então, passamos, por favor. Questão 208A. Existe ódio ou algo que se aproxime disso entre animais? Não, apenas instintos. O ódio é uma criação humana. Os animais são uma criação de Deus. Analisais as diferenças. Temos aqui mais uma questão, então, bem aberta, né? O cerne da questão é esse mesmo, jogar com a pergunta e com a resposta e deixar aí bem aberto para nossa compreensão, nosso melhor entendimento. Então, se alguém quiser contribuir, comentar algum fato, alguma coisa, por favor. Rejane? Tanto o ódio para nós humanos, nós ainda temos muita dificuldade até de discernir esse sentimento. Tanto que nós vivemos em sofrimento psíquico por não discernir o que sentimos. Porque normalmente a gente fala, né, que o ódio é o contrário do amor. E não. O ódio continua sendo um sentimento. O ódio é um sentimento tanto quanto o amor. E tanto é que na psicanálise, o contrário do amor seria a indiferença. Então, são sentimentos muito próximos, que nós humanos ainda temos dificuldade de separá-los, pela nossa condição de seres conscientes, e aquilo que a gente vê no animal, e nós colocamos essa nomenclatura, na realidade é a forma que nós vemos e que expressamos em relação à reação do animal, mas não significa que ele tenha consciência desse sentimento, é apenas uma reação instintiva. Muito bem. Eu tenho aqui uma pequena anotação que eu vou passar aqui, né? Então, dessa questão 208A, nós temos que o ódio é uma criação humana. Por quê? Porque até a fase anterior, a fase humana, ou seja, a fase animal, não há ódio. E essa conclusão é corroborada pela resposta da 208. Quando se perguntou sobre agressividade, né? Se respondeu, os espíritos responderam não. Relaciona-se com o instinto. E aí me veio assim, à mente, né? Os animais instintivos, né? Apenas instintos. Mas e o que mais é criação humana? E aí me vieram à mente alguns
alguns sentimentos, assim, né? Ou, não sei se é bem sentimentos, quando eu ler agora vocês vão entender, talvez a palavra não seja bem sentimentos, mas o que mais é criação humana? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, e se alguém quiser engrossar a lista aí, né, vai ter muito mais aí para falar sobre isso, né? Por favor, Bruna. Exatamente, Luiz. E tudo isso que você mencionou é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Que, como a gente sabe, na fase nominal, nós já temos um livre-arbítrio um pouquinho mais depurado. Na verdade, dizem, né, que em relação aos animais, os animais têm livre-arbítrio apenas no que tange a vida material e não a vida espiritual. E nós já temos ambas, né? Nós temos o livre-arbítrio da vida material, da vida espiritual. Então, esses sentimentos, né, que nós levamos depois do desencarne, né, o orgulho, o egoísmo, o ódio, que é consequência, né, de um desses dois, né, que são a chave de toda a questão da imperfeição humana, o orgulho e o egoísmo. Então, o animal, ele não tem essa condição ainda de sentir o ódio, porque o ódio provém de uma dessas mazelas humanas, né, de uma dessas imperfeições humanas, que a gente só adquire, então, depois de ter tido a evolução suficiente para isso. Muito bom, ligação muito boa mesmo, né, entre esses sentimentos e o livre-arbítrio, né? E sempre que se fala em livre-arbítrio, me vem à mente, né? E as reformas, né? Como andam minhas reformas? Porque com as reformas a gente consegue usar melhor do nosso livre-arbítrio, né? E aí, consequentemente, não vamos carregar conosco nem para outra encarnação e já vamos nos despojando aos poucos nesta mesma, né? Orgulho, egoísmo, ódio, todos esses maus sentimentos, né? Que estão aí para serem transformados, né? E como a Dani falou, e me tocou muito, o que ela falou, né? A expansão do amor, né? Tem que se fazer presente em nós. E então é isso, o meu comentário é esse. Se alguém quiser mais comentar algumas palavras, será bem-vindo, senão partiremos para a próxima questão. Se me permite, né, eu queria só emendar que ainda sobre essa questão, há uma nota de rodapé, né, que a nota de rodapé de número 92 faz referência ao Livro dos Espíritos, na questão 292, cuja pergunta é: há aversões entre os espíritos? Então, fazendo referência em relação ao ódio, né, aversão, ódio e enfim. E a resposta que eles dão é: não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, se a gente pensar na questão da pureza, né, os animais, eles não perderam a pureza ainda, né, tudo está interligado pelas questões da evolução. Eles ainda não evoluíram o suficiente para serem humanos, então a questão da pureza ainda neles prevalece. Então, tudo que vem de Deus, tudo que provém de Deus, os instintos, o amor, o instinto de preservação, maternidade, ou então o que a gente vê como mais agressivo, o instinto de preservação, a questão de luta por território. Então, não podem ser vistas por nós como manifestações de ódio, né, manifestações de agressividade por ódio ou por vingança, mas são questões apenas instintivas. Perfeito fechamento. Muito obrigado. Passamos para a próxima questão, então. Questão 209, por favor. 209. Um animal pode ser rotulado como bom ou ruim? Nenhum animal, nenhum humano. Não existe bom ou ruim. Existe o mais ou menos evoluído. E isso se refere a diversos aspectos. Mais uma resposta aí muito elucidativa, né? E, ao mesmo tempo, muito proveitosa para nós, né?
porque na medida em que nós ou alguém pode se achar, eu sou ruim mesmo, aí a pessoa acaba achando aí que não tem mais conserto, né? E não é assim que funciona. A criação de Deus é perfeita, né? Tanto para o animal quanto para o ser humano, é uma questão de estar mais ou menos evoluído. Não é uma questão de criação que vai acompanhar a pessoa para sempre, né? Também o animal também não vai acompanhar para sempre. É questão, né, reforçando a questão de estar mais ou menos evoluído. E alguém poderia comentar e também algumas palavras referente a diversos aspectos, se pode puxar pelo conhecimento, por favor? Na realidade, o humano, né, é o livre-arbítrio dele. E essa depuração desse livre-arbítrio que entra nesse processo evolutivo. Tanto podemos andar a passos largos ou a passos lentos, o que vai depender do nosso esforço. E aqui, o que fala diversos aspectos, você vê diversos tipos de animais, você vê diversos tipos de comportamentos. Então, é difícil de nós mensurarmos, dentro das nossas limitações humanas, como Deus provê essa balança. Então, eu acho muito complexo, até eu ir dentro do meu achismo, como Deus faz esses diversos aspectos, porque se a gente analisar, tem aves fantásticas, que você às vezes acha até que ela tem que ela é inteligente pelo processo de repetir e memorizar as coisas, mesmo sendo um animal com instintos. Então, é difícil a gente palpitar nessa gestão tão perfeita de Deus. Eu tenho muita dificuldade para achar palavras para explicar. Em relação né, a pergunta, né, 209, eu queria, perdão, eu queria dar minha contribuição, porque até é uma questão filosófica, né, quando a gente pensa em bom ou ruim, tudo ponto de vista, porque dentro do universo, tudo vem por algum motivo, né, tudo tem um motivo de ser. Então, perspectiva, é por questão de perspectiva, né? Nem um animal, nem um homem, nem um humano pode ser considerado bom ou ruim, né? E sim, mais ou menos evoluído, mais ou menos perfeito. Em relação aos animais, completamente não temos como chamá-los de ruins. Eu acho que isso, com um pouquinho só de convivência com eles, a gente já consegue perceber que o animal, ele é muito mais ainda suscetível ao amor, à bondade, do que o humano por conta do livre-arbítrio, né, que o ser humano tem e que o animal ainda tem estrito à vida material. Então, quando a gente pensa em bom ou ruim, né, isso é mais, logicamente, na questão filosófica. Tudo parte de pontos de vista. Porque é bom para quem, né? Aquele animal, ele está sendo bom para quem? Ele está sendo bom para quê? Né? E o ser humano, aquela atitude dele foi boa ou foi ruim? Mas para quem? Para quê? Então também tem tudo é ponto de vista, né? Então não nos cabe julgamento. Então o que eu consigo depreender desse resultado, né? Dessa resposta dos espíritos é que não podemos julgar, mas sim o que nós podemos fazer em relação a esse animal, a esse ser humano, que está agindo, de repente, de forma incorreta, está, em vez de ajudando, está prejudicando, né? Mesmo o animal, por ele ter, a gente, né, como é questão, né? Estamos falando de animais. Então, o que a gente pode fazer em relação a este animal que está sendo visto como ruim? Na mídia, vez ou outra aparece casos de animal foi sacrificado porque atacou uma criança, porque machucou uma criança, ou um animal do zoológico foi sacrificado por pressão popular porque ele atacou um menino que estava próximo da sua jaula, enfim, né? Acho que isso vem à mente de nós quando lembramos desses casos. E logicamente,
na nossa fase ainda evolutiva, a gente ainda precisa ter algumas ações até para, não sei, satisfazer o ego de alguns, né? Ou cumprir com alguns protocolos sanitários, ou seja lá quais forem, né? Mas julgar um animal como sendo ruim, porque ele atacou instintivamente, não podemos, né? Não podemos esse julgamento. Se a gente não pode julgar nem o ser humano, que dirá julgar um animal por uma atitude de agressividade, né? Ou que nós vemos como sendo, se tivesse vindo de um ser humano, a gente já não poderia julgar. Imagina vindo de um animal. Pois não, Rejane? Não, fantástica a resposta da Bruna, e complementando, né, que se nós estamos num processo evolutivo e nós, como os espíritas, acreditamos na reencarnação e nas múltiplas existências, e sabemos que estamos inseridos no mesmo contexto, como seres humanos, e cada um teve uma quantidade de existência, não cabe a nós julgarmos ninguém. Nós não sabemos o que fizemos no passado. Se a gente, da forma que estamos em nossa melhor versão, na realidade, a única pessoa a qual nós podemos criticar é as nossas ações. É olhar para dentro mesmo e ver o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de melhor para aquilo. Porque fora de contexto, pegando só partes de muitas situações, a gente julga pelo prisma e pela colocação de um trem. Então, a gente comete muitos equívocos em diversas situações. Então, a gente tem que ter hoje principalmente com a mídia, que coloca na realidade o que se interessa, né, para as pessoas, coloca as coisas muito cortadas, então, às vezes, vem maus tratos, as coisas, mas de situações que não estão completas. Então, cria-se aquele sensacionalismo e nós não sabemos, de fato, a verdade do que se aconteceu. Então, é muito complicado hoje, a gente de dentro da nossa casa, de dentro do nosso mundo perfeito, porque cada um tem o seu mundo perfeito, julgar o mundo do outro e de acordo com a situação que ele está. Às vezes, até matar um animal, uma pessoa, você não sabe. De repente, realmente o animal avançou entre vida ou morte. Se você está numa situação, você mataria o animal para salvar a sua vida, dependendo da situação que entrou? Então, a gente não sabe exatamente as situações. Nós ainda somos muito equívocos em nossos pensamentos e em nossas ações. Ainda precisamos evoluir muito. Exatamente. Fazendo um apanhado, então, do que vimos até agora, né? Nós vimos aí trazido pela Rejane, né? O esforço, o livre-arbítrio, o não julgamento, pela Bruna, que abordou a questão filosófica, né? São temas muito bem apropriados aí a essa questão de tão poucas palavras, mas tão profunda, né? E um pequeno comentário que eu queria falar é que, assim, esse termo, né, mais ou menos evoluídos, com o decorrer da evolução, o ruim passa a ser bom, e o bom passa a ser melhor ainda. Então, também temos aí a questão da evolução, né? E falando realisticamente, hoje, nós somos uma mistura do bom e do ruim. Caminhamos para o bom, mas ainda trazemos, né, nossas imperfeições, nossas mazelas, não há como fugir dessa conclusão. E nessa mistura aí do bom e do ruim, nós temos aqui algumas frases que muito nos ajudam, né, no nosso dia a dia, né? Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, e nem tão completa, né? Ninguém é tão sábio que não possa aprender ou ignorante que não possa ensinar. Perfeito. E ninguém é tão rico que não tenha algo a dar, ou pobre que não tem nada, que não tenha nada a oferecer, né? Então é essa mistura, essa dicotomia aí que torna a vida tão rica em aprendizado, e ainda mais nós sabendo, né, que viemos da fase animal, e além de todo o respeito que nós temos aos animais, todo o amor, né, nós prezamos também o que passamos na fase animal, que tudo isso resultou no que somos hoje. Rejane, por favor.
E, Luiz, e quanto mais que a gente busca o conhecimento, mais a gente vê o tamanho da nossa ignorância e o tamanho das nossas limitações, e diante das nossas limitações, que nós constatamos a grandeza e a presença de Deus em tudo, né? O tão limitados que somos, que nós não conseguimos mensurar as benesses que Deus nos dá em coisas tão simples no nosso dia a dia e nos protege de tantas coisas que passam muito desapercebidos por nós, né? E é aquilo, o orgulho e egoísmo nosso nos cega mediante tanta coisa boa que Deus faz para a gente. Perfeito. E, por favor, a Dani gostaria de complementar. Gente, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu fiquei, assim, muito presa. Eu não sei se a primeira parte da resposta, né? Que nem assim, ó, um animal pode ser rotulado como bom ou ruim. Então, eu acho que na própria pergunta, quando a gente fala em rotulação, a gente já está aqui um pouquinho sendo soberbo, né? Tipo assim, caramba, nós vamos rotular ou dar a nossa opinião ou o nosso veredito de uma coisa que é criação de Deus. Aí a primeira resposta, que eu não tinha me atentado até todos vocês explanarem um pouquinho. Nenhum animal, nenhum humano. Então, assim, eu senti um puta de um puxão de orelha, porque, tipo assim, não, gente, da onde vocês tiraram de falar que um animal, uma pessoa, qualquer criação de Deus é boa ou ruim? Não, ela está naquela fase evolutiva. Aí, no finalzinho, ele fecha, né? Vamos pular aqui essa parte, como se eles não tivessem respondido, se tivessem respondido simples assim, ó, nem um animal, nem um humano. E isso se refere a diversos aspectos, porque aí é o que a Bruna falou, que todos vocês explanaram. Porque o animal vai estar agindo por instinto, a gente não pode rotular. O nosso irmão também. Às vezes ele não tem a instrução que a gente tem, ou como o Luiz bem disse, amanhã é melhor do que hoje. Nós estamos cada dia nos moldando, nos melhorando. A gente fala tanto em reforma íntima. E aí eu volto de novo naquela questão da nossa responsabilidade, de não rotular, de não julgar, e de realmente, a Bruna falou um pouquinho em relação a alguns comportamentos. O condicionamento, podemos separar em duas etapas, os animais tutorados e os que não são tutorados. Então, assim, aquele animal, bom ou ruim, pelo nosso condicionamento, aí pior ainda para nós, humanos. Ou é aquele animal selvagem, que a gente está julgando um instinto, rotulando um instinto de bom ou ruim. Aí a Regiane citou um exemplo aqui que eu já me condenei. Ela falou assim, se tem um animal te atacando, eu vou... É claro que também o meu instinto de sobrevivência vai... Eu tenho certeza, nunca aconteceu isso comigo, mas eu tenho certeza que eu vou tentar sobreviver. Né? Então me veio aquela assim, nossa, como nós somos... bem egoístas, né? E não temos humildade, e a gente está aí rotulando o animal que, como nós aprendemos na questão anterior, ele é puro, né? Ele não, nós começamos a ter o livre-arbítrio na fase aminal, até aí que a gente começa a fazer os equívocos, mas sabemos que é para aprender, mas não podemos rotular o animalzinho, os nossos irmãos menores, porque eles são puros por ser criação de Deus. E rotular passou a ser assim, extremamente sério, né? A gente, tipo assim, ó, fiquem quietos, ninguém é bom e nem ruim. Observem bem, como a Regiane bem lembrou, observem toda a situação, e não só uma parte, ou um terço, ou a versão de um, se nunca acontece, sempre acontece com mais, né? É uma família, é um animal, são outros animaizinhos tutораdos, porque às vezes nós que frequentamos o canil municipal, a gente vê, às vezes, algum animalzinho mais territorialista, não vou nem dizer a palavra agressivo, territorialista, mas é instintivo. E a gente, às vezes, fica bravo com ele, né? Fala assim, poxa, você está maltratando o outro irmãozinho. Não, ele está... É uma hierarquia, né? Isso existe para que eles tenham uma ordem. Muito bem. Complementada a questão aí sobre vários aspectos, né? Cada vez a conversa fica mais rica. Mas se alguém quiser falar, está em aberto, se não, partimos para a questão seguinte, por favor. A docilidade é um sinal de evolução? Sim, é o princípio do amor.
por favor, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Quem tem animalzinho em casa aí tem o resto da noite para falar sobre isso. Luiz, é linda essa questão, né? Que mostra, ainda vou falar de uma forma até, se eu não me engano, é pleonasmo, você que é bom no português, né? Controlar o instinto de forma instintiva. Você vê a que ponto chega o animal, no processo de evolução dele. Ele controla o instinto sem ter consciência desse controle e se torna dócil. Então, é muito bonito essa forma evolutiva. E se nós também, se o animal, de forma instintiva, consegue, nós, de forma racional e consciente, com muito esforço, com muita dedicação, nós conseguimos. Então, nós não podemos falar, nós não vamos conseguir. Não, nós vamos conseguir. É difícil? É difícil. Não é fácil, mas é possível. É possível. E essa questão, para mim, é muito clara, mostrando dessa forma, se o animal, sem consciência, consegue, é fato que nós conseguimos. Muito bem, por favor, Bruna. Obrigada. Eu queria dar um exemplo, né, agora ilustrar um pouquinho dessa questão da docilidade, do amor. Eu acolhi uma mãezinha aqui em casa, né, uma gatinha que estava prestes a dar à luz, e ela era extremamente arisca, né, não vou dizer agressiva, né, porque comigo ela nunca fez nada, só que ela não me permitia aproximação, e por instinto, logicamente, da própria espécie, né, e da própria vida, ela reagia de forma mais, né, fica longe, né, ela sibilava, enfim, né, e ela deu à luz. Com certeza, né, como já era de se esperar, ela permaneceu arisca, né, não me deixa chegar perto, aproximar dos filhotes. Mas, como tornou-se uma rotina, eu ir todos os dias, algumas vezes por dia, alimentá-la, ela começou a mudar o comportamento sutilmente. Em vez dela sibilar para mim, ela já começa a esboçar, querer se aproximar, ela já se esfrega por entre a caixa de papelão onde ela está abrigadinha, né? Que é uma atitude, quem tem gato sabe que o gato quando se esfrega é porque tá feliz, ronronar também, então ela já está mudando de comportamentos, já está abandonando um pouco a questão instintiva e está apresentando sinais de docilidade. Isso acontece muito, e quem tem animal e que adotou um animal que tinha um comportamento e conforme foi tratando com amor, foi percebendo a mudança desse comportamento. Os animais, eles aprendem com a gente. Então, eles aprendem a docilidade, o amor, mas eles aprendem também a agressividade. Se a gente os estimular, como a Dani havia falado, né, por condicionamento, a agressividade, eles também vão exercitar, eles vão exercer a agressividade. Então, olha a nossa responsabilidade com relação a isso, né? Os animais, eles vão apresentar, sim, sinal de evolução, pela docilidade, e nós somos também responsáveis por essa mudança de comportamento, por essa evolução. Nós somos os tutores, né? Nós somos os humanos da relação. Então, é muito bonito e eu acho muito válido a gente ter isso em mente, o quão responsáveis nós somos para que esses animais também evoluam. Nós somos também ferramentas de evolução para eles, né? Alguém consegue ler aí em sua tela o comentário que fizeram? Por favor. Eu posso ler. O nosso amigo Denis Silveira disse: acolhi um gatinho que veio da mata, arisco, medroso, aos poucos começou a se familiarizar conosco. Agora ele sumiu e temo que a pacificação do seu instinto pode ter prejudicado sua sobrevivência. Então, acho que o Denis queria um auxílio aí para tranquilizá-lo, né? Que o animal ele foi acolhido e ele fugiu, né, Denis? Instinto ele nunca perde. A gente, inclusive, enquanto humanos, nós nunca perdemos o nosso instinto, tá? Então, no que tange à sobrevivência, ele vai continuar exercendo os instintos de sobrevivência.
certo? Talvez auxilie ele na hora de uma captura futura, né? Quando ele for acolhido novamente, né? Quando ele for encontrado, esse trabalho que você fez de amansá-lo vai facilitar nesse processo. Então, eu gostaria que você se sentisse feliz com isso, porque você cumpriu um papel muito bonito de amansá-lo, né? De incorporá-lo, né? Na sua colônia, né? Na sua família, e isso vai auxiliá-lo para que no futuro, ou se já aconteceu, pode ser que já tenha acontecido, de alguém tê-lo recolhido, resgatado, ter facilitado nesse processo. Porque a gente que trata com resgate de animais, esses que nascem nas matas, que nascem em ambientes com menos humano, né, com menos contato humano, são os mais difíceis de capturar. Né? Às vezes a gente quer capturá-los para ver que está machucado e ver que está precisando de alguma ajuda, e mesmo assim eles estão machucados, mas eles não aceitam o socorro, né? Então, o que você fez de ter acolhido ele, com certeza foi uma ferramenta muito bonita para que ele consiga exercer esse amor, né, essa evolução. Ah, com certeza, com certeza. Fique tranquilo, tá, Denis? Vai dar tudo certo, tá bom? E faça as divulgações nas mídias sociais, se você tiver foto dele, tá? Faça um trabalho também para que, de repente, as pessoas da sua cidade, né? Eu não sei de que cidade você é, possam também estar auxiliando a encontrar esse animalzinho para que ele possa ser resgatado, tá? Muito obrigada. Pelo que eu entendi aqui, é de Valinhos. E a Dani gostaria de falar também, por favor. E outra coisa que nós temos aprendido muito, né, com as instruções dos irmãos espirituais, é que os animais, viu, Denis, eles são amparados por Deus. Então, assim, como a Bruna disse, reforço muito bonito o seu gesto de paciência, de amor, de docilidade, porque é esse o nosso papel. É essa a nossa responsabilidade para com os animaizinhos, é mostrar essa empatia, esse amor, esse cuidado, esse respeito. Então, a sua parte você fez muito bem. Ai daqueles que ainda não sabem fazer isso. Então, se esse animalzinho retornou, né, para as ruas, ou para a mata, ou para viver a sua vida de forma livre, né, ainda, provavelmente ele ainda está com os instintos muito arraigados, ou tem aí uma outra colônia ou não, mas assim, a parcela de bem que você fez foi imensa, então não tenha medo e não fique pensando no que pode acontecer, porque ele e todos os outros animaizinhos são amparados por Deus. E mais um pequeno comentário, então, quanto à docilidade, né? Eu falei no começo da questão sobre os animais domésticos que nós temos em casa, e aí agora eu fiquei assim, tentando complementar, né? E os animais selvagens, como é que eles manifestam a docilidade em sua vida, né? Docilidade que nós vimos que leva à evolução. Bom, então, o que é que aproxima, né, os animais selvagens dos nossos? O que é que eles têm em comum? Como a Bruna comentou, né, o assunto da maternidade. Os selvagens também têm a maternidade. Entre a própria espécie, eles têm aí essa hierarquia, que a docilidade pode se manifestar sob a forma de respeito, preservando a vida dos componentes do grupo, né? E mesmo de outras espécies, a gente vê que a docilidade também pode se manifestar. Um animal predador, por natureza, que tem esse instinto, ele pode deixar de ser predador e procurar alimentação de outro jeito, é um respeito, né, pelo ser vivo, assim como ele. Tem também o respeito à natureza, porque os animais, eles, ao contrário de nós humanos, né, não exaurem, não esgotam a natureza. E é isso, né, o que eu queria falar, assim, a respeito dos selvagens. Aí tem aí pano para manga, né, dá para falar mais coisas também, mas se alguém quiser falar, será bem-vindo, né. Para esses nossos amigos novos aí, aqui não tem resposta errada, cada um fala a sua experiência, né, então toda fala é sempre bem-vinda.
E aí, se for o caso, então, passamos para a letra B, que é o último item da questão 209, e em seguida vai dar o nosso horário também. Por favor. A distinção entre o bem e o mal está ao alcance dos animais? De forma instintiva, sim. Conscientemente, não. Questão para debatermos, né? Se alguém tiver algo a falar, por favor. De forma instintiva, que nem fala que o bem e o mal, quando você mesmo já deu a resposta na sua explicação anterior do próprio animal selvagem, quando ele protege a prole, quando às vezes ele dá a vida para proteger a própria fêmea, a forma de fazer o habitat, a forma de preservar os seus, porque você observa que tem animais mais individualistas, são formas instintivas, mas que você vê numa ninhada. Destoa nitidamente. A Bruna agora com os gatinhos, ela vai conseguir ver que comportamentos vão destoar de forma bem diferente, sendo os mesmos filhotes da mesma mãe, vão ter comportamentos diferentes. Isso é muito bonito. Entrando nessa questão da distinção entre o bem e o mal, se nós formos levar essa questão aí para o aspecto moral, né? Nós vemos que sim, né? Que instintivamente sim, tal como nós humanos. E aí é uma questão assim do que trazemos na consciência, né? Será que lá no fundo da consciência nossa sabemos o que é bem e mal? E isso é decorrente de vidas passadas? Aí eu diria, né, de acordo com a minha opinião, que nem decorrente de vidas anteriores é. É algo que nós já trazemos intrínseco em nossa consciência desde o início de nossa fase humana. Quando nós merecemos a nossa fase humana, nós já temos todas as condições de distinguir entre o bem e o mal. Então, o aspecto moral, ele já está desenvolvido em nós. Às vezes, não tanto quanto hoje, embora muitas vezes os fatos dos humanos aí até desmintam essa conclusão, mas de qualquer forma, em tese, estaria, né? E, portanto, creio que podemos concluir que o animal, a estar pronto para tornar-se humano, sabemos que nem todos os animais estarão prontos. É uma questão de esforço e merecimento deles, né? Então, que o animal nesse estágio já tem, mais conscientemente do que instintivamente, a distinção entre o bem e o mal. E é uma questão muito aberta e fica aí para debate, para complementar com algum comentário. Bruna? Exatamente, Luiz. E só recapitulando, né? Em humanos, a ligação direta com Deus está na consciência, nos animais está no instinto. E aí, a questão do bem e do mal, como já foi falado anteriormente, é questão de interpretação. E a nossa interpretação, muitas vezes, é poluída pela nossa conveniência, né? Então, quando a gente julga algo como sendo bom ou mal, estamos julgando, crivando, temos que ver se nosso crivo está de acordo com a nossa consciência ou com a nossa conveniência, certo? Então, é nesse momento que entra a beleza divina, que se o animal, agindo por instinto, ele não pode ser julgado, condenado, mas ele tem que ser, de alguma forma, acolhido e educado, né? E nós humanos também, da mesma forma, né? Apesar de que nós já temos a consciência e já sabemos discernir o bem do mal, que muitas vezes deixamos de agir da forma correta pelo crivo da conveniência. Muito bem. Então, tendo-se esgotado o nosso horário, semana que vem continuaremos pela seguinte questão, e eu convido algum de vocês que possa fazer a nossa prece de encerramento,
ou mesmo ler do livro uma prece, né? Do último capítulo de nosso livro. Se houver algum voluntário entre a nossa assistência telepresencial, será bem-vindo. Senão, nós leremos... Rejane, por favor. Vou escolher aqui, que eu estou na outra tela aqui, peraí. Enquanto você escolhe, eu vou reforçar o agradecimento aos novos participantes e reforçar o convite para que estejam sempre conosco às quartas-feiras e compartilhem das vossas experiências, conhecimentos também, assim como o Denis fez. Luiz, já peguei aqui a prece de número 6, a prece da resignação. Deus, conceda-me a resignação necessária para suportar minhas provas. Coloco a minha existência em tuas mãos. Confio que saberás conduzir-me para o melhor caminho e esforçar-me-ei para ser digno do teu auxílio. Faze que meu coração transborde amor, para que a caridade possa tornar-se um hábito em minha vida. Perdoa as minhas revoltas momentâneas. Sempre irei me submeter à tua vontade, pois apenas tu és a inteligência suprema do universo. Tu, que contemplaste com a oportunidade de existir. Não me deixes que me falte a humildade para enxergar o quanto sou dependente de ti. E em momentos de adversidades, faz-me discernir o bem do mal. Tenho a convicção que, cumprindo as tuas leis, alcançarei o progresso. Não me deixes sucumbir aos desejos mundanos. O leme do meu espírito está em tuas mãos. Mesmo assim, ajudá-lo-ei remando. Que assim seja. Pedro Matão, 17 de junho de 2020. Muito bem. Assim encerramos o nosso estudo da espiritualidade animal de hoje. E fica agora o convite para aqueles que desejarem conhecer as últimas notícias da nossa mais recente visita ao Canil Municipal de Matão. Podem permanecer, que é muito bacana, assim, já vou adiantando, porque a visita ao Canil é muito boa, faz muito bem para todos nós, animais e humanos. E quanto ao nosso estudo, então, da noite, só tenho a agradecer aos espíritos superiores que permitiram que acontecesse, que nos deram a saúde necessária para que pudéssemos fazer este estudo. E meu boa noite, então. Muito obrigado.